Leituras no Evangelho de João, capítulo 13. O capítulo 13 do Evangelho de João é o capítulo que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Depois ele fala a respeito da traição que lhe aconteceria. E depois ele fala para Pedro que Pedro o negaria 3 vezes antes que o galo cantasse. Porque nesse capítulo Jesus fala que ele vai ser traído por alguém que come do mesmo prato que ele. E ele diz para os discípulos: eu estou falando isso antes que aconteça, para que quando acontecer vocês saibam que eu realmente sou Deus. E aí Pedro fala que ele morreria junto com o Senhor se fosse necessário. E Jesus diz a ele que ele negaria a ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Vamos lembrar que o Evangelho de João é um evangelho em que o propósito dele, do evangelista João, é mostrar que Jesus é Deus. E por essa razão ele começa o capítulo 1 dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O propósito de João é revelar a divindade de Jesus. Ele tem um foco diferente do foco dos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como os evangelhos sinóticos, porque os 3 evangelistas têm uma mesma perspectiva, uma mesma ótica: revelar a história de Jesus e os seus milagres. Se você toma os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e os lê, você vê que todos os 3 têm a mesma forma de falar a respeito de Jesus. Falam a respeito do seu nascimento, falam a respeito dos milagres que ele operava e falam a respeito da sua encarnação, morte e ressurreição. João tem um foco totalmente diferente. O foco de João é contar que Jesus viveu na Galiléia e quando chegou o tempo da sua morte, ele se dirigiu para Jerusalém, realizando várias manifestações para dizer que ele era o Filho de Deus. Nós vemos que do capítulo 1 até o capítulo 7, Jesus, ele vai até Jerusalém para ser batizado e depois que ele foi batizado, ele vai para Jerusalém e realiza uma grande cura, que está registrada no capítulo 5 do Evangelho de João. A cura de um paralítico que fazia 38 anos que estava nessa condição no tanque de Betesda. Depois que ele realiza a cura desse homem no capítulo 5, ele sofre uma perseguição dos fariseus e ele tem um diálogo com eles na parte final do capítulo 5, onde Jesus fala: examinai as escrituras, porque é nelas que vocês cuidam de encontrar as palavras da vida eterna. E no capítulo 6, Jesus volta para a região da Galiléia. E ele fica na região da Galiléia, onde ele prega para muitas pessoas e realiza o milagre da multiplicação dos pães. E depois Jesus começa a falar a respeito dele ser o pão da vida. E Jesus fala que quem come da carne dele e bebe do sangue dele tem vida, mas quem não o faz não tem vida. Falando a respeito da futura celebração da Santa Ceia, dizendo que o pão simboliza o corpo dele que foi partido por nós e o cálice simboliza o sangue dele que foi derramado por nós na cruz. Mas quando Jesus falou sobre isso logo após o milagre da multiplicação dos pães, que corresponde à primeira multiplicação dos pães, que João registra ali, em que Jesus deu de comer a cerca de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e ainda sobejaram 12 cestos,
Jesus fala sobre ele ser o pão da vida e sobre a Santa Ceia. No capítulo 7, Jesus sai da Galileia. Ele volta para Jerusalém. E do capítulo 7 em diante, nós vemos Jesus indo em direção à morte. No capítulo 7, ele fala na sinagoga abertamente que ele é a água da vida. Justamente na festa dos tabernáculos, que é a festa em que os judeus comemoram o tempo de 40 anos que eles ficaram no deserto até chegarem na terra prometida, que é a terra de Canaã, e que eles aguardam o Messias. No capítulo 8, Jesus se revela como a luz do mundo e a verdade. No capítulo 9, ele perdoa os pecados. Aliás, no capítulo 8, ele perdoa os pecados também da mulher adúltera. No capítulo 9, ele realiza uma grande cura. Ele realiza um grande milagre. Ele cura um cego de nascença, cuspindo no chão e fazendo do pó, do lodo, o globo ocular e colocando nos olhos daquele cego para dizer que ele é Deus. Ele pode trabalhar com o barro e realizar, criar uma parte do corpo, no caso o globo ocular, naquele cego. No capítulo 10 ele se revela como bom pastor e ele fala: eu e o Pai somos um. No versículo 30. E quando ele fala isso, os fariseus pegam em pedras para tentar matá-lo. Pela segunda vez. A primeira vez que tentaram matá-lo foi na parte final de João capítulo 8, quando ele fala que ele é a verdade e que ele é a luz do mundo. No capítulo 11, Jesus opera a ressurreição de Lázaro, um milagre muito poderoso. E em João, no capítulo 12, ele está entrando em Jerusalém montado num jumentinho, cumprindo a palavra do profeta Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, dizendo que o rei de Israel viria montado em um jumentinho. E Jesus entra montado em um jumentinho, as pessoas colocam ramos para que ele passe e aclamam ele como Hosana, aquele que veio em nome de Deus. Logo depois que Jesus é aclamado como o Cristo, como o Messias que haveria de vir, nós entramos no capítulo 13. Jesus, um pouco antes da festa da Páscoa, já começa a revelar para os seus discípulos o que aconteceria. Então ele está se preparando para a última ceia. E nessa preparação para a última ceia, que Jesus realizará na época da Páscoa, justamente porque na Páscoa Jesus entregou a sua vida e ele assumiria o lugar do Cordeiro de Deus. A Páscoa, nós sabemos que ela é uma comemoração registrada, ordenada pelo Senhor lá no livro de Êxodo, quando os judeus estavam no Egito, Faraó endurecia o seu coração e não permitia que o povo fosse adorar a Deus. Então Deus lançou uma praga, a última praga, dizendo que mataria os primogênitos de todos os que não tivessem a marca do sangue. Aqueles que eram judeus deveriam matar um cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e passar na verga da porta. Quando o anjo passasse e visse a marca do sangue, passaria por cima daquela casa sem realizar nenhum mal a ela. Jesus morreu na época da Páscoa, assumindo o lugar do cordeiro que foi morto, dizendo: agora, quando a morte vier na porta daquele que tiver a marca do sangue de Cristo na sua vida, o anjo passará adiante e ele ficará livre a respeito da morte eterna. Então Jesus ele veio para assumir o lugar de Cordeiro Pascal. E Jesus aqui, antes da festa da Páscoa, um tempo antes, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então aqui Jesus já sabia que morreria. Ele amou os discípulos até o fim. 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus.
4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. 5. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. 8. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. 10. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. 11. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? 13. Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. 14. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. 16. Na verdade eu vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. 17. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Esses dois versículos são bons versículos de serem memorizados. João 13,16, Jesus falou que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Se o Senhor passou por várias provações nessa vida e foi até mesmo crucificado pelo fato de fazer a vontade do Pai, nós não somos maiores que Cristo. Nós passaremos por situações terríveis. Quando entramos aqui em João, no capítulo 15, no versículo, veja aqui, João 15, versículo 18, nós lemos aqui: Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Versículo 20. Lembrai-vos da palavra que vos disse: Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então aqui, no capítulo 15, Jesus está conversando com seus discípulos novamente e ele se recorda do que ele falou a eles quando ele estava aqui no capítulo 13, na última ceia. Ele estava aqui na última ceia e Jesus disse isso e disse no versículo 17: Se vocês sabem dessas coisas, vocês são bem-aventurados, se vocês as fizerem. Versículo 18. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Ele estava aqui falando a respeito de Judas. 19. Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Nesse versículo 19, Jesus estava dizendo para os discípulos que estavam comendo a ceia com ele: Estou falando antecipadamente que um vai me trair, para que quando acontecer vocês saibam que eu sou Deus. E quando a parte final, Jesus fala assim: acrediteis que eu sou, no versículo 19, ele está fazendo uma menção ao texto de Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14. Nesse texto, nós vemos que Moisés pergunta para Deus: Como é o nome do Senhor? E Deus fala: O meu nome é Eu Sou o que Sou. Quando os filhos de Israel perguntarem qual é o meu nome, diga que o meu nome é Eu Sou. E Jesus aqui está falando: Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Jesus estava revelando a sua divindade. Versículo 20. Na verdade eu vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Antes de prosseguir no versículo 20, vamos ler o texto de Êxodo capítulo 3. Aqui em Êxodo capítulo 3, nós lemos no versículo 14:
E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Então nós vemos que Deus, ele se revelou para o povo de Israel como sendo o eu sou. Voltando para João capítulo 13, nós estávamos lendo o versículo 19, que fala: Desde agora vou-lo digo antes que aconteça, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Jesus estava falando a respeito da traição que ele sofreria e ele disse para os discípulos: Eu estou falando isso antecipadamente para que quando acontecer vocês lembrem que eu sou. Em outras palavras, que eu sou Deus, que eu realmente sou filho de Deus. Versículo 20: na verdade vos digo que se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus está falando: para você receber a Deus, você precisa receber Jesus. 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. 22. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem ele falava. 23. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Esse discípulo aqui, que está falando no versículo 23, é o próprio João, o próprio autor que escreveu esse evangelho. Ele é o discípulo amado. Versículo 24. Então Simão Pedro fez sinal a este. Ou seja, Simão Pedro estava sentado do outro lado da mesa. E ele fez um sinal para João, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. 25. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? 26. Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Aqui nós pegamos um detalhe. Quando nós somos filhos amados de Deus, como João, ele tinha tanta intimidade com Jesus que ele podia inclinar-se sobre o peito de Jesus e dizer: Senhor, quem é o que vai traí-lo? E ele tem tanta intimidade com o Senhor Jesus que o Senhor Jesus olha para João e fala: É aquele que eu der o bocado molhado. E ele molha o pão na água e dá diretamente para Judas Iscariotes, e João, ali, naquele momento, já sabe quem é o traidor. Veja que quando nós temos comunhão e intimidade com Deus, o Senhor fala conosco. Ele faz questão de falar a respeito dos projetos dele conosco. Versículo 27. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. Veja que Jesus, nesse momento, vê que Satanás entrou em Judas e fala: Faz o que você vai fazer. Faz rápido. 28. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. 29. Porque como Judas tinha bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. 30. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. 31. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. 32. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. 33. Por que Jesus fala que ali estava chegando o momento da glorificação do Filho do Homem e de Deus ser glorificado nele? Porque nesse momento em que Judas sai, ele vai para buscar os guardas que prenderiam Jesus e que levariam Jesus à crucificação. E Jesus já vê nesse momento a glória de Deus e a glória dele sendo exaltado para sempre eternamente para salvar a humanidade. Por isso ele fala: agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. O Filho do Homem, Jesus está se referindo a ele mesmo. Ele se chamava Filho do Homem para dizer que ele era carne, como nós, e que foi nessa condição de carne que ele padeceu por nós e venceu o pecado. Então é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Jesus entende que logo após a sua morte, ele retornaria ao céu para ficar sentado à direita de Deus intercedendo pelos santos, que é o que ele faz hoje.
33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vós ir. Eu vou-lo digo também agora. 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja que esse versículo 35 é muito forte. Ele fala que se você ama os outros, é nisso que você mostra que tem Cristo na sua vida. O amor ao próximo é o que Jesus aponta como a marca de que somos cristãos. 36. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. 37. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. 38. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo que não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Então nós vemos que João, capítulo 13, nos fala a respeito do lava-pés que Jesus fez como um sinal de humildade para os seus discípulos, dizendo que deveriam fazer isso. Depois, nós vemos a intimidade de João, o próprio autor da carta de João para com Jesus, que ele pôde reclinar a sua cabeça e perguntar quem seria o traidor. Depois nós vemos aqui que o Senhor fala que sem amor ao próximo não há como se dizer cristão. E vemos Pedro tentando seguir a Jesus sem saber que, na verdade, ele não conseguiria suportar a luta e negar a Jesus 3 vezes antes do canto do galo. Então essa é a palavra de João, capítulo 13. Deus abençoe a todos. Amém.